Este é o menu inicial da aplicação, que possui o botão Iniciar sessão, onde através dele é realizado o login no sistema. Caso não haja usuários cadastrados, ele informa a seguinte mensagem. O menu inicial possui também o botão Finalizar sistema, que é responsável pelo fechamento da aplicação. Por último, ele possui o botão Cadastrar nova instituição ao usuário, que leva à próxima página do Sysert, onde nela existem mais 3 botões. O Cadastrar usuário, que só pode ser acessado após a criação de uma instituição para vinculá-lo. O botão Voltar, que retorna ao menu inicial, e o botão Cadastrar nova instituição. Essa é a tela de cadastro de instituição. Já foram lançados os dados para uma apresentação mais ágil. Algumas informações de importante ressalva são as seguintes. Não é permitida a inserção de instituições com nomes duplicados. O código de verificação serve para uma maior segurança para a inserção de usuários, uma vez que um usuário só pode ser inserido em dados de instituição se o mesmo tiver o código de acesso da mesma, e caso contrário, o cadastro não é efetivado. Possui também o botão de cancelamento do processo e o botão de limpeza de campos. Pode-se observar que não possui o botão de fechamento, pois o usuário ainda não está logado no sistema. E possui também o botão de salvamento, que se tudo estiver ocorrido de forma correta, o processo é completo, com êxito. Após o cadastro de instituição, a aplicação volta à tela anterior e o usuário do sistema já pode ser cadastrado. Na tela de cadastro de usuário são vários os campos a serem preenchidos. Seguindo o mesmo raciocínio anterior, os dados já foram pré-lançados. A tela também não apresenta o botão de fechamento, por ainda não possuir o usuário logado no sistema. Possui também os botões de cancelamento, limpar dados e salvar. O sistema não aceita nomes de usuários duplicados. No campo instituição são apresentadas todas as instituições cadastradas no sistema, lembrando que o usuário só será apto a acessar os dados de uma instituição específica se o mesmo possuir o código de verificação da instituição. A identidade do usuário não aceita menos que 7 mais de 14 números, pois a quantidade de dígitos de um RG depende do estado do mesmo. O CPF é mascarado para autocompletar com pontos e traços e possui um número exato de 11 dígitos. Os campos número, complemento e cargo são um dos poucos que podem ser deixados em branco. Já no campo CEP, autocompleta-se com traço e não aceita-se mais ou menos que 8 dígitos. Na caixa de seleção Estado encontram-se todos os estados brasileiros. O campo login deve ser único e juntamente com o campo senha não podem ficar em branco. Atendido todos esses pré-requisitos, o usuário é cadastrado com sucesso e o sistema retorna ao menu de cadastro dos usuários e instituições, podendo já ser efetuado o login no sistema. A tela de login de usuário possui somente 2 campos referente à autenticação do usuário e sua senha. Possui também os botões de cancelamento e limpeza de dados e o botão de entrar no sistema, que faz a verificação se o login e a senha batem com os dados de algum usuário já cadastrado no sistema e realizam a autenticação do mesmo. Este é o menu principal da aplicação. A partir desta tela podemos editar e excluir os dados da instituição, do usuário, cadastrar, deletar e modificar dados de uma divisão, além de poder gerar o relatório de uma divisão específica. Uma ressalva deve ser feita referente à geração do relatório e edição de dados de uma instituição que não é permitido o acesso de tais telas antes que ao menos uma divisão seja cadastrada no sistema. Na tela de cadastro de divisões não são aceitas divisões atribuídas a uma mesma instituição com nomes duplicados. O tamanho da divisão não pode ultrapassar o tamanho da instituição, bem como se houverem mais divisões cadastradas, não é permitido que a soma das mesmas ultrapasse o total da instituição. O campo tipo de medidas da tela já aparece preenchido, pois é utilizado o mesmo tipo de medidas aplicado à instituição. Os campos início das atividades e fim das atividades não permitem datas inferiores ao ano de 1900 e superiores a 2500, além de não permitir também datas inexistentes, como por exemplo 31 de novembro. Faz também lembretes referenciados ao ano bissexto, além de não permitir que o início das atividades comece após o término das mesmas. Os botões existentes nessa tela são os mesmos que serão encontrados em todas as telas de cadastro: botão cancelar, limpar, sair e salvar dados. Ao clicar no botão gerar relatório de divisão, o usuário será enviado à tela de seleção de divisões, que apresenta uma caixa de texto onde estão todas as divisões cadastradas de uma instituição. Esta tela possui também o botão fechar tela, voltar e selecionar, que ao ser clicado nos remete ao relatório da divisão propriamente dito. O relatório é dividido em 4 partes. A primeira informa os dados da instituição, do usuário e diversos dados da divisão selecionada. A segunda parte lista todos os objetos e produtos inseridos na divisão.
A terceira parte informa a quantidade e o valor específico de cada objeto ou produto inserido, bem como os gastos com cada produto específico e a soma total de gastos com os mesmos. A última parte mostra todas as anotações inseridas na divisão específica. Como ainda não houve nada inserido no sistema, todos os dados ainda estão em branco. Ao clicar no botão Inserir dados na divisão, o usuário é levado a um submenu que contém as opções de cadastro de temperatura, anotação, objeto ou produtos, inserção de objeto ou produtos, bem como a edição de todos esses. Para o cadastro de temperatura deve ser selecionada a divisão que a temperatura deve ser cadastrada. A data, que não pode ser anterior nem posterior aos trabalhos da divisão selecionada, e os demais campos são relativos à temperatura máxima e mínima e o total de pluviosidade no dia, bem como algumas anotações que se façam necessárias. Para cadastrar uma anotação, os passos são semelhantes ao realizado no cadastro de temperatura. Seleciona-se a divisão, depois é inserida a data que deve estar dentro do período de trabalho da divisão selecionada e por último é inserida a anotação propriamente dita. Para cadastrar uma inserção de objeto ou produto, primeiro deve ser cadastrado o objeto ou produto propriamente dito, inserindo um nome, uma medida, um tipo de medida, um valor e uma descrição do produto se for necessário. Após cadastrar o objeto ou produto, a inserção do mesmo já pode ser realizada. Para o cadastro, é necessário selecionar a divisão que o objeto ou produto foi inserido, selecionar também qual objeto ou produto a ser inserido, a quantidade, a data e a hora da inserção para concluir com êxito o cadastro. Para editar ou excluir dados da temperatura, anotações, inserções de objetos e produtos, você deve selecionar em qual divisão os dados estão inseridos. Posteriormente, será enviado a uma outra tela, que no caso de temperatura e anotação, deverá ser escolhida a data de referenciação do cadastro. Após isso, será enviado a tela de edição propriamente dita. Já no caso dos objetos ou produtos, ao clicar no botão de inserção, você deve somente selecionar qual objeto irá modificar, antes de entrar na tela de edição do objeto ou produto propriamente dito. A tela de edição da divisão funciona da mesma forma. Ao clicar na tela de edição, você a seleciona e assim poderá realizar as ações específicas. No caso dos dados pessoais, ele simplesmente entra na tela do usuário logado e abaixo aparece o botão de deletar. O botão de gravar que era encontrado na tela de cadastro é trocado pelo botão de alterar. O mesmo ocorre quando selecionado o botão de edição dos dados da instituição. Agora será apresentado o relatório gerado após as inserções realizadas. Esse é o objetivo final do aplicativo e a parte da qual realmente possui dados informativos mais relevantes ao usuário. Esse é o CISVERT e esta foi uma breve apresentação sobre as principais funcionalidades do aplicativo.